Boa tarde, eu sou Cristina Previtz e eu faço parte do grupo composto pela Amanda Siqueira, Audrey Marcela, Pedro Luiz, Renata de Abreu e Tainara Ribeiro. E hoje vamos falar sobre os conceitos de crescimento e desenvolvimento econômico. Bom, o crescimento econômico diz respeito ao aumento da capacidade produtiva de uma nação, ou seja, o potencial de aumento da produção e consumo de bens e serviços do país. Este conceito é geralmente medido através do PIB, ou também chamado de Produto Interno Bruto. Mas afinal, o que é o PIB? Segundo o IBGE, é a soma dos bens e serviços finais produzidos por um país. Esse somatório é feito baseado nos valores que chegam ao consumidor, ou seja, contam desde a matéria-prima até os impostos, pois o preço final depende em grande parte desses fatores. Mas então vem a pergunta: podemos afirmar que o PIB é a riqueza de um país? Não. Embora pareça que o PIB é uma espécie de tesouro nacional disponibilizado para a utilização do país, ele é mais um indicador de fluxo de bens e serviços finais produzidos em determinado período. Dentre os diversos dados utilizados para o cálculo do PIB, podemos citar como alguns deles o balanço de pagamentos, a declaração de informações econômicas e fiscais de uma pessoa jurídica, o índice de preços ao produtor, o índice de preço ao consumidor, a produção agrícola e a pesquisa industrial de comércio, de serviços e de orçamentos familiares. Embora seja um indicador econômico que leva em consideração diversos dados como os mencionados anteriormente, o PIB não é capaz de expressar fatores como distribuição de renda, qualidade de vida, educação e saúde. Agora que já entendemos como funciona o cálculo e o conceito de crescimento econômico, vamos ver alguns modelos neoclássicos desse conceito. Em primeiro, temos o modelo de Meade. Ele diz que o ritmo do crescimento econômico dependerá das hipóteses que se fizer acerca das variáveis envolvidas. Considerando nulos o crescimento demográfico e o processo técnico, o crescimento econômico dependerá da produtividade marginal do capital e do ritmo de seu crescimento. Com a hipótese de crescimento demográfico positivo e processo técnico nulo, a economia precisa crescer no mesmo ritmo do crescimento demográfico e da acumulação de capital, para que possa manter o crescimento equilibrado, isso é, sem desemprego ou hiperemprego. Em segundo lugar, temos o modelo de Solow, que mostra a dinâmica de longo prazo de uma economia capitalista desenvolvida, que se dirige a um estado de equilíbrio estável. Nesse ponto, o crescimento demográfico e a tecnologia determinam o ritmo de crescimento equilibrado. As críticas afirmam, contudo, que o modelo neoclássico, pressupondo perfeita flexibilidade de preços e dos fatores, é muito mecanista e harmonioso, e que ele não considera as expectativas empresariais ao excluir a função de investimento, fator que pode afetar o crescimento equilibrado. Como último modelo neoclássico apresentado, temos a teoria do crescimento com o processo técnico endógeno. Este modelo trata o processo técnico como elemento ativo no processo de crescimento. Ele exerce efeitos expansivos sobre o produto ao elevar a produtividade dos fatores e ao retransmitir esses efeitos entre as unidades de produtividade. Entretanto, como consequência, tem o aumento da desigualdade entre as regiões mais pobres e as mais ricas. Trazendo esse conceito para os dias atuais, vamos falar sobre o impacto do coronavírus no crescimento econômico. A pandemia da Covid-19 afetou profundamente a trajetória esperada para a economia brasileira ao longo de 2020 e 2021. A medida do isolamento social, requerida a fim de diminuir o contágio entre a sociedade, é um grande influenciador para que o PIB do país sofra uma queda entre os anos de 2020 e 2021. Entretanto, sob a hipótese de uma flexibilização das restrições do isolamento social e ao retorno do funcionamento das atividades econômicas, prevê-se um retorno do crescimento do PIB do país.
As restrições à mobilidade e o fechamento dos estabelecimentos comerciais provocaram uma forte redução dessas atividades. O comércio caiu em 13,9% comparado ao ano passado. Nos serviços, estas variações foram de menos 6,9%, onde todos os segmentos caíram, com destaque para os serviços prestados às famílias, com uma variação de menos 31,2%. Os únicos segmentos que conseguiram crescer nesse período de pandemia dizem respeito às atividades consideradas essenciais, associadas à venda de alimentos, que teve uma alta de 14,6%, e de artigos farmacêuticos, com uma porcentagem de 1,3%. No início do ano, antes do cenário econômico associado à pandemia, a economia brasileira estava em uma fase de crescimento modesto, mas ainda com alguns sinais de aceleração. É importante destacar que, mesmo após o retorno a uma situação mais próxima da normalidade, a economia ainda precisará conviver com uma série de restrições, como, por exemplo, o comércio e os serviços, que precisarão se adaptar a novos protocolos de segurança, que podem representar uma limitação da capacidade e aumento do custo. Além disso, o consumo das famílias tende a ser afetado pela crise sobre o mercado de trabalho e pela incerteza de quanto tempo isso ainda irá durar. A recuperação, na média, tende a ocorrer de forma gradual, com alguma diferença de ritmo entre os setores. Agora vamos falar sobre o conceito de desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico é um processo onde ocorre a variação positiva do aumento da capacidade produtiva de uma economia, que é medida pelo PIB, conforme dito anteriormente. Este conceito também é acompanhado de melhoria nos aspectos de qualidade de vida, educação, saúde, infraestrutura e estrutura econômica de uma sociedade. Estes dados são geralmente medidos pelo IDH, o Índice de Pobreza Humana, e pelo coeficiente Gini. Dentre os indicadores de bem-estar da população estão os fatores físicos, que são a distribuição de renda, a expectativa de vida da sociedade, a educação e a saúde. Outro indicador é o Índice de Desenvolvimento Humano, como mencionado anteriormente, o IDH. Este índice tem como objetivo classificar os países por grau de desenvolvimento humano. Ou seja, conforme o resultado desse índice, os países são classificados como desenvolvido, em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. A estatística deste índice leva em consideração a expectativa de vida do indivíduo ao nascer, a educação e o PIB. Por fim, temos o Índice de Pobreza Humana, o chamado IPH. Este índice é o indicador da taxa de pobreza que existe em um determinado país. Este pondera três variáveis importantes: a curta duração de vida de um indivíduo, a falta de educação elementar e a falta de acesso aos recursos públicos e privados. Dessa forma, com todos os índices e indicadores apresentados, é possível determinar o desenvolvimento econômico de um país. Aqui estão as nossas referências utilizadas. A nossa equipe, que mais uma vez é composta pela Amanda Consorte, Audrey Marcela, eu, Cristina Prevides, Gabriele Miranda, Pedro Luiz, Renata de Abreu, Tainara Ribeiro, e nós agradecemos a sua atenção.